Pessoal, boa noite aí a todos aí, né? A turma está entrando aí devagar aí. Vamos dar início aí a mais um episódio da nossa série Diálogos Ferroviários, né? E hoje com um tema extremamente importante e atual, né? Que é as questões ambientais, né? As questões ambientais no modal ferroviário. Então, assim, como todos os outros tipos de temas, a questão ambiental tem uma série de assuntos a serem discutidos, desde questões energéticas, questões de contaminação, de preservação, enfim. A gente vai tentar falar um pouco hoje aqui, né? Que nem os outros itens é assunto para uma noite inteira de live, mas a gente vai tentar aqui dar uma pincelada em alguns assuntos mais importantes para a gente poder atualizar todos aí sobre a questão ambiental. Então, um dos convidados, que é o João Cláudio, ele teve um pequeno imprevisto no trabalho, tá, pessoal? Então, assim, ele vai provavelmente chegar durante a live, né? E ele entrando aí, a gente faz a parada e ele se apresenta e a gente conversa com ele também. Então, pessoal, vou estar me apresentando aí, depois vou pedir os outros demais professores, Fábio, né, e o Agnaldo, se apresentarem também, para a gente poder iniciar a nossa live. Então, né, para quem não me conhece ainda, eu sou o Renato Bahia, estou na ferrovia aí já tem quase 20 anos, 19 anos de ferrovia na área de manutenção. Entrei em 2002 na MRS e desde então fiz toda a minha carreira no modal ferroviário, na área de manutenção, andei pela área de infraestrutura também, na parte de manutenção e de obras, né? E tem 3 anos que eu retornei para manutenção na parte de via permanente e eletroeletrônica, né? Então, hoje, eu estou respondendo pela manutenção da malha do trecho do Rio de Janeiro, né? Parte de via e de eletroeletrônica. Sou também o coordenador do curso de pós-graduação, né, o MBA em Engenharia Ferroviária pela Universidade de Vassouras, né, um curso que a gente está iniciando agora, início de agosto, onde vamos aí proporcionar aos alunos um conteúdo multidisciplinar, com, né, várias disciplinas, abrangendo diversas especialidades, né, e o Agnaldo e o Fábio são professores do nosso curso, e voltados para a área ambiental aí, e a ideia hoje é a gente está podendo trocar essas figurinhas, tá? Então, pessoal, vou pedir aí o Fábio, né, para se apresentar, depois o Agnaldo, e a gente começa aí a nossa live, ok? Boa noite, Fábio. Boa noite, Renato. Boa noite, Rafael, Agnaldo, todos os que participam conosco. Agradecer demais o convite de estar aqui junto com essa turma aí tão experiente na ferrovia e, com certeza, acho que vai ser uma noite de muito aprendizado, troca de ideias. Eu tenho, não tanto quanto o Renato, mas eu já estou há 10 anos, completei em dezembro 10 anos de ferrovia. A minha carreira foi área automobilística, depois siderurgia, e há 10 anos atrás cheguei na ferrovia, que acho que é um compilado de tudo, né? Você pode trazer qualquer coisa para cá na ferrovia, que aqui a gente tem assunto, a gente tem conversa, né? Então, hoje estou como responsável pela área de gestão ambiental, né? Gerenciamento do meio ambiente de toda a empresa. São 3 estados, 108 municípios, 1.750 quilômetros, 11 oficinas, 7 postos de abastecimento. Então, como eu falei, a gente tem muito assunto, muita coisa diferente para tratar, como é o meio ambiente, né? Do alfinete ao foguete, a gente está envolvido em todos os processos da companhia, e isso é muito interessante porque a gente está envolvido em todos os processos e todos os processos estão envolvidos também com a área de meio ambiente. Então, é um assunto a ser tratado não só aqui, mas durante todo o curso que vocês estão fazendo, alguns e outros que vão fazer, e eu desde já incentivo a todos procurarem o curso, entrarem no curso, porque realmente é um assunto totalmente atual, né? E não dá para escapar mais da questão ambiental, e
e a gente está aqui para trocar muita informação e aprender com todos aqui também. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e a confiança de estar aqui com vocês. Beleza, beleza, Fábio. Obrigado aí, cara. Seja bem-vindo aí, ok? Aguinaldo, boa noite. Bem-vindo, meu cara. Boa noite, Bahia. Boa noite, professores. Para mim é um prazer, uma alegria aqui estar participando de vocês com essa live hoje. Eu estou me sentindo meio jurássico já aqui, de acordo com as idades aí de ferrovia, pois eu tenho 36 anos de ferrovia aí, já tenho uma carreira aí ferroviária, sou a terceira de 4 gerações já de ferrovia aqui na família, então meus avós, meu pai, eu e meu filho estamos nas ferrovias, aí esse é um vírus já que está contaminando a família e é muito bom, né, ser ferroviário. Eu comecei a minha carreira lá em São Paulo, na FEPASA, né, antes da privatização, então, na Ferrovia Paulista, lá em 1985, sempre trabalhando na área de material rodante, né, sempre mais voltado para a locomotiva, e trabalhei nas equipes técnicas, normativa, engenharia de manutenção, e hoje eu estou na engenharia de desenvolvimento da Rumo, engenharia de projetos de desenvolvimento, sou especialista em projetos. Também a minha carreira como professor começou em 95, fui professor do Centro Paula Souza, que é vinculado à Unesp em São Paulo, dava aula nos cursos técnicos, aqueles cursos de 4 anos, era professor do curso de eletrotécnica, uma época muito boa também. E quando ingressei na LL, também tive bastante treinamentos que eu elaborei, treinamentos para maquinistas, treinamentos técnicos para mantenedores. E, enfim, a minha carreira aí como professor também é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer. E aqui na Universidade de Vassouras eu vou ter um módulo de material rodante, locomotivas e vagões. E tenho certeza que a gente vai trocar muita ideia, muita experiência na noite de hoje. Muito bom. Isso mesmo, Aguinaldo. Boa noite de novo aí. Seja bem-vindo aí à nossa live. Pessoal, só né, uns combinados aí, assim, deixar, né, os microfones fechados. A gente vai estar aí, né, nós, os convidados, vamos estar conversando, trocando ideia. Então, outros microfones ligados podem trazer interferência aí, né, e prejudicar um pouco o áudio dos demais. Questão de câmeras, eu acho que não tem problema nenhum, podem ficar abertas, né? É até bom que a gente consegue ver a turma, matar a saudade do pessoal que não vê há algum tempo aí. As perguntas, assim, fiquem à vontade, tá? Podem fazer no chat. Nós vamos estar aí tendo... A ideia da live é ter 1h30 aproximadamente, né? 1h10 a gente está conversando aqui e a gente deixar aí os 20 minutos finais para uma mesa redonda, onde a gente vai estar, na medida do possível, respondendo as perguntas, né, que vocês estiverem fazendo aí para nós, palestrantes aqui da live. Então, fiquem à vontade de no chat fazer a pergunta e no final da live de hoje a gente faz essa mesa redonda, podendo responder. E o assunto ambiental, particularmente, né, o Renato aqui falando, é algo assim que me interessa muito, porque apesar de toda a minha carreira ser na manutenção, né, ferroviária, a minha formação é engenharia ambiental. Então, eu estava conversando ontem, né, o Morelli, Aguinaldo, Rafael, sobre isso, né? Assim, quando a gente tem uma formação ambiental, a gente consegue olhar a manutenção, por exemplo, com aquele viés, né, de preocupação ambiental, né? Então, isso é muito importante. Então, a questão ambiental é algo que me agrada demais também, devido a ser a minha formação, né, profissional na faculdade, apesar da minha carreira ter sido toda na área de manutenção. O Aguinaldo, cara, acho que a gente podia começar. A gente falou sobre a questão... E a live está sendo gravada, tá, pessoal? A ideia é depois nós estarmos aí colocando disponível no YouTube, né, para quem não conseguiu assistir, poder assistir depois com mais calma. Mas, Aguinaldo, aproveitando a questão ambiental, a gente falou sobre inúmeras possibilidades de itens, né, dentro da questão ambiental também. Uma das preocupações das companhias é o custo aliado com eficiência energética, por exemplo, né?
A gente sabe que o diesel é hoje uma das maiores contas, né, quando a gente olha o custeio das operadoras, das ferrovias, o combustível em conjunto com a folha, né, os colaboradores, é das maiores contas, valores absurdos, né? Então, existe uma preocupação muito grande sobre o que fazer de diferente para poder gerar uma economia. E aí, quando a gente fala de eficiência energética, tenho certeza que muitas pessoas aí têm dúvida de como é que funciona isso. Cara, você podia falar um pouquinho para a gente aí sobre eficiência energética e hoje o que as operadoras estão fazendo para que essa conta fique melhor no bolso da empresa? Ok, vamos lá. Bom, Renato, como a gente comentou, a eficiência energética ela é um resultante que é perseguido por todas as operadoras ferroviárias. Se a gente comparar, nós temos transporte ferroviário de cargas e transporte ferroviário de passageiros. O transporte ferroviário de passageiros, hoje, ele está basicamente fundamentado no transporte, na tração elétrica com equipamentos elétricos, ou seja, tem uma catenária que transfere energia para o trem elétrico que circula sobre a via. No nosso caso, com o transporte de carga, nossas locomotivas são diesel-elétricas. O pessoal que já conhece locomotiva aí já sabe do que a gente está falando, o pessoal que está se ambientando agora vai entender um pouquinho. Então, a locomotiva diesel-elétrica, ela consome diesel para poder circular, para ter propulsão. Então, a gente chama que a locomotiva diesel-elétrica ela tem como fonte de energia primária o motor diesel, e esse motor diesel ele é acoplado a um gerador elétrico que produz energia elétrica para a locomotiva tracionar. Então, a força propulsora é através da energia elétrica. O consumo de diesel ele passa a ser um dos maiores números de toda a companhia ferroviária, né? Se a gente olhar para a nossa frota ferroviária brasileira, nós temos locomotivas em operação desde lá da década de 60, 70, até locomotivas novas, agora totalmente digitais, em operação. Então, se a gente olhar em eficiência energética que essas locomotivas podem ofertar lá atrás, elas, além do motor diesel ter um baixo rendimento, o conjunto todo é um conjunto de baixo rendimento também, pela tecnologia que as locomotivas ofereciam na época, diferente do que a gente vem encontrando com locomotivas atuais. Entretanto, a eficiência energética e a redução de emissões, até certo ponto, elas trabalhavam de maneira separada, né? Quando foi construído esses modelos de locomotivas mais antigos, não tinha uma preocupação ou compromisso com o meio ambiente. Então, o número de emissões que essas locomotivas soltam é extremamente alto e o consumo de combustível também era totalmente elevado, apesar de que a gente olha para o modal ferroviário sendo um modal que é mais econômico em relação aos outros meios de transporte. Como que as operadoras ferroviárias, então, traduzem o termo eficiência energética? Em definir estratégias para reduzir o consumo de combustível. E a gente pode, daí, basear em 3 pilares. A gente vai trabalhar diretamente no motor diesel, ou seja, diretamente na máquina locomotiva. E como a gente vai trabalhar na máquina locomotiva? Tentando fazer as revisões preventivas, fazendo troca de unidades injetoras, fazendo troca de turbo preventivamente, fazendo medição de taxas de compressão, ou seja, regulando a locomotiva, fazendo com que ela esteja cada vez mais eficiente, né, sem jogar diesel fora. A gente trabalha também no outro pilar, que é o operador, né? O operador, ele tendo um padrão de operação, ou seja, treinamentos constantes, passando por reciclagens e criando um padrão de operação em cada trecho, isso faz com que aqui nós tenhamos regularidade operacional. Essa regularidade operacional, ela também traz para a gente ganhos em eficiência energética. E o terceiro pilar que a gente vai sustentar a eficiência energética até hoje é justamente trabalhando nas composições dos trens. Ou seja, quanto melhor o trem, né, mais otimizado seja o nosso trem, ou seja, quanto mais vagões a gente conseguir transportar numa mesma composição, respeitando os limites operacionais de segurança, com menos locomotiva nesse trem, mais eficiente energeticamente nós estamos sendo, né? Se a gente considerar que o nosso consumo, né, talvez muita gente não saiba,
mas a unidade de medida ferroviária de consumo de combustível é o litros por 1000 TKB, né? Ou seja, a quantidade de diesel que eu consigo, é o que eu consumo para transportar 1000 toneladas brutas numa distância de 1 quilômetro. Então, quanto menor for esse número, mais eficiente energeticamente a gente está sendo, né? E esse número, se a gente olhar ao longo da história, aí desde a época da privatização, a gente tinha esse número batendo na grandeza aí de 8, 9 litros por 1000 TKB, e hoje a gente já está beirando aí 1,9, 2,1, ou seja, teve um ganho bastante grande trabalhando em desenho de trem, trabalhando na padronização do operador e melhorando os nossos equipamentos. É claro que com a entrada de novas locomotivas, energeticamente elas também já são melhores, as locomotivas com injeção eletrônica são melhores, e outros equipamentos que vieram a somar a operação ferroviária, como a entrada do Locotrol, que é um sistema de controle remoto para locomotivas, onde você, ao invés de ter todas as locomotivas concentradas na cabeça do trem, você distribui as locomotivas ao longo da composição, fazendo que você tenha um melhor desempenho desse trem, né? Uma melhor distribuição da carga de força no trem, e isso faz com que ele seja um trem energeticamente mais eficiente. Aí, dentro do próprio Locotrol, algumas estratégias de operação, onde você consegue fazer operações assíncronas nesse mesmo trem, e essa operação assíncrona faz com que você tenha menos impacto ou choques internos no trem, fazendo com que o trem corra melhor. E agora, recentemente, as operadoras também começaram a trabalhar com o Trip Optimizer, né? Uma coisa que está vindo para o Brasil, já é utilizada em larga escala nos Estados Unidos, e aqui no Brasil as operadoras todas já estão começando a fazer os seus testes, e algumas já estão, inclusive, já em operação, que é a condução semi-autônoma, né? A locomotiva à parte, com o trem em velocidade zero, com o maquinista, quando chega em 19 km por hora, ele habilita a função Trip Optimizer, e o Trip assume e conduz esse trem até o próximo ponto de parada, onde foi definida a sessão de bloqueio de viagem. Esse Trip Optimizer, o que ele tem de diferente? Ele tem justamente esse aprendizado constante de manter a regularidade operacional, com isso fazendo com que a gente tenha menor consumo de combustível em relação à operação manual do maquinista. Não que o maquinista perca a importância. Na realidade, ele tem mais tempo para cuidar da segurança da via, para cuidar da segurança operacional, enquanto o Trip Optimizer vai conduzindo. E Aguinaldo, essa questão da eficiência energética, ela é tão vital para a operação da ferrovia. É o que você falou, né? A nossa unidade de consumo é diferente do carro, por exemplo. Quando a gente fala quilômetros por litro, aqui a gente fala ao contrário, litros por quilômetro, né? E você economizar 1%, 0,5%, a gente pode achar que é um valor pequeno, mas não é, né? 1% de um tantão, né? Que é o que os valores envolvidos no consumo de diesel são extremamente altos. Geralmente essa economia ela é na veia, né? É na veia. É impressionante, né? Exatamente. Quando a gente fala de mato alto, né, no vocabulário ferroviário, quando a gente tem lá um consumo de 7, 8 litros por 1000 TKB, você vai definindo estratégias onde você vai conseguindo reduzir esse consumo, né, fazendo simulações, mudando desenhos de trem. Só que a gente vai chegando num determinado ponto onde você consegue, o ganho ser extremamente pequeno. E aí, diante desse número grande que é o consumo de combustível, qualquer 0,5% que você economize, a conta final é extremamente alta, ou seja, o ganho é bastante significativo. É por isso que a gente tem uma busca constante em melhorar cada vez mais a nossa eficiência energética. E a gente começa olhando também a questão de aditivos novos, né, associados ao diesel, para ver se a gente tem ganho. A gente começa a melhorar a lubrificação de friso para ver se tem menos atrito no friso. Isso era o ponto que eu ia falar depois. Isso. Exatamente. Então, são os detalhes agora que viram o jogo. Tudo que era possível fazer de maneira macro está sendo feito. E o interessante, Renato, é que isso é comum entre todas as operadoras. Nós temos workshops anuais para tratar de eficiência energética, as boas práticas
que cada operadora faz. É claro que não retrata exatamente a realidade da outra, mas sempre você consegue trocar uma ideia onde você consegue ir um pouquinho mais adiante. E o sistema ferroviário, pessoal, assim, ele é tão complexo, e é uma engrenagem que funciona bem justinha. Por exemplo, processos de outras áreas influenciam diretamente, por exemplo, na questão da eficiência energética. Por exemplo, quando a gente, nas minhas aulas de manutenção de via e tal, quando a gente fala sobre a questão da lubrificação, né? A lubrificação, ela tem todo um viés de segurança ferroviária, de você aumentar a segurança, de você diminuir o desgaste de material rodante, o desgaste da via permanente, mas tem uma eficiência energética também, porque você lubrificando o seu trecho, você gera menos atrito e você gera um menor consumo de combustível, né? A condução fica mais suave, né, Grau? Exatamente. São esses detalhes. Ou você tem menos atrito no contato ali do friso com o boleto do trilho, isso faz com que você desempenhe melhor a locomotiva. Um outro ponto interessante que a gente está fazendo vários estudos é a substituição de farol halógeno por farol de LED. Né? A potência instalada no farol halógeno é muito alta em relação ao farol de LED. Se tem um custo inicial até relativamente alto para você substituir o farol em todas as locomotivas, né? É um custo inicial alto, mas você fazendo o modelo matemático, você vê que energeticamente é extremamente eficiente, porque é uma energia que está sendo consumida ali para iluminar, mas boa parte dela está sendo transferida em forma de calor pela potência do farol. Já os faróis de LED dá o mesmo resultado em lumes e consome menos energia elétrica. Com isso, a gente tem redução de eficiência energética. Assim, a ferrovia ela tem esse viés também assim, de tecnológico, né? Assim, as pessoas de fora acham que é uma locomotiva em cima de trilho, mais nada, mas tem toda uma tecnologia por trás que possibilita trazer ganhos assim absurdos. Os valores financeiros envolvidos na ferrovia são muito grandes, né? O orçamento é muito grande, é tudo na casa de milhões de reais. Agora para o Morelli. Morelli, assim, as questões ambientais estão em evidência cada vez mais, né? E de forma correta, né? O mundo não conseguimos viver sem um meio ambiente, né? E quando a gente olha para o modal ferroviário, por exemplo, é um modal onde nós temos, de forma resumida falando, a gente consegue transportar mais com menos, né? A quantidade de vagões, o equivalente a caminhões, a gente tira caminhões das ruas, isso é gás carbônico, é CO2, enfim. Então, na questão ambiental, existe uma preocupação grande agora das ferrovias também, e a área de meio ambiente, né, eu lembro, há 15 anos atrás, né, quando entrei na MRS, a equipe era muito reduzida. Né? Hoje, eu sei que você não tem uma equipe ideal, mas é uma equipe mais estruturada do que tinha no passado. Né? A preocupação ambiental é muito grande, eu tenho certeza que com as outras operadoras também. Quando a gente fala de emissão de gases, por exemplo, emissão de partículas, né? Eu sei que a MRS, nós temos um sistema de aspersão, onde a gente faz esse controle de partículas. Você podia estar falando com a turma aqui na nossa live um pouquinho sobre esse sistema de aspersão, o que é, para que serve, particularidades, enfim, dá uma alinhada com todos aí, como é que funciona um aspersor? Claro, Renato. Eu queria só, antes de falar sobre as pessoas, que eu queria dar uma pitada aí no assunto que o Aguinaldo trouxe para a gente. Né? Eu quero lembrar, né, essa questão ambiental, não é só a questão da redução do consumo, né, de combustível fóssil, que é uma questão ambiental muito evidente hoje. Mas se a gente lembrar um pouquinho historicamente, aí, há 29 anos atrás, 1992, a gente teve o início dessa conversa de emissões atmosféricas. Né? Na verdade, a temática de mudanças climáticas, lá com a Rio Eco 92, né? Começou essa conversa ali. Depois, em 97, a gente teve a questão do protocolo de Quioto, né? Que já começou a trazer algumas metas para redução da emissão de gases. Em 2015, aí, agora há pouco tempo, né? Acordo de Paris, que começa a trazer, né, um painel intergovernamental aí sobre essa questão de mudanças climáticas,
e mais especificamente no Brasil, em 2009, né, a gente teve aí instituída a lei federal que criou lá a Política Nacional de Mudanças Climáticas. E um dado interessante o que o Aguinaldo falou, né, cara? A gente sai de 8 litros para 1 litro, mas, na verdade, nos últimos 30 anos, o setor de energia do Brasil, cara, gerou o dobro de emissões nesse tempo. A gente saiu de 200 milhões de toneladas para 400 milhões de toneladas. Né? Então, é um número muito grande. E aí a gente começa a olhar essas ações de eficiência energética na ferrovia e você começa a ver o quanto que a ferrovia começa a contribuir com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Né? E hoje você tem mercado disso. Né? Você consegue ir para o mercado dizer que, por exemplo, a sua fábrica, a sua indústria, em vez de transportar o seu produto pelo modal rodoviário, que vai emitir lá uma quantidade de CO2, você transporta pelo setor ferroviário, que tem uma redução incrível nesse quesito. E aí você começa a ter, inclusive, poder participar de mercados aí de green bonds, né? Mercados de títulos de emissões atmosféricas evitadas, enfim. Então, esse assunto do Aguinaldo aí é muito interessante, não só pela questão da máquina, né? da locomotiva, da tração, da carga, do custo do combustível, mas o meio ambiente está 100% lá, junto com o Aguinaldo, aí, como eu falei, a gente está permeando todas as áreas aí, né, Aguinaldo? E aí, você falando em emissão, você lembrou um tema que hoje também é bastante preocupante, que é a questão de material particulado, né? Poeira, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum. E isso é um item que incomoda, né, basicamente as transportadoras que trabalham aí com material que está sujeito a esse tipo de emissão, esse tipo de ataque, principalmente pela velocidade dos trens, né, Aguinaldo? Que hoje também a gente tem trabalhado muito no aumento da velocidade dos trens para que você possa ter, né, uma fluidez na ferrovia maior. E com isso você tem um ataque, né, eólico ali nos vagões, você pode acabar gerando a poeira, né, que vai trazer um impacto ambiental, às vezes, se você estiver junto de alguma comunidade. O que a gente tem trabalhado, Renato, é num sistema que internacionalmente é já consagrado, e a gente está trazendo isso aqui para o Brasil, que a gente chama de aspersão de polímeros. Então, nada mais e aí, trazendo lá para... Vou brincar com o Aguinaldo aqui, o Aguinaldo falou que tem mais de 30 anos. Aguinaldo, trazendo lá para a nossa avó, né? Nossa avó jogava o famoso laque na cabeça, né? Para deixar o cabelinho armado. É mais ou menos isso. Então, a gente desenvolve um produto, um polímero, que ele misturado, né, com a água, a gente hoje trabalha com concentrações de 0,5%, 1%, até 2%, vai depender muito do produto que a gente vai utilizar. Você faz uma aspersão, né, uma pulverização, uma aspersão desse material sobre os vagões e as partículas menores desse produto que está sendo transportado, ele acaba se transportando em partículas maiores e aí o arraste eólico, né, ou seja, o vento não consegue mais levar esse material para fora do vagão. Isso a gente pensando também aí nas duas questões. A questão ambiental, obviamente, quando nós estamos falando de qualidade do ar, mas também na questão econômica, que se você está transportando uma carga e ela não vai chegar no destino, você está perdendo carga pelo caminho. Né? Então, isso é um ponto também de economia, né? Um ponto de custo de carga, custo de transporte. O dono do produto lá está pagando para se transportar, vamos lá, 100 toneladas e vai chegar lá no porto 99 toneladas, porque 1 tonelada já ficou pelo caminho, pelo vento. Então, isso também tem um viés econômico grande, mas a visão ambiental disso é muito interessante e a gente tem resultados assim excelentes, resultados assim que a gente monitora, a gente tem um processo de filmar e monitorar os nossos vagões, a gente coloca ali um contador de partículas laser e a gente consegue ver exatamente a eficiência desse produto, que é um produto basicamente simples,
Você precisa ter um tanque de mistura, um tanque de água, fez a mistura, passou o vagão ali embaixo, fez o chuveirão lá, a pulverização, e a gente consegue ter uma qualidade do ar excelente e passar sem problemas. Acho que é uma tecnologia que a gente realmente descobriu, estamos trabalhando, não inventamos a roda, isso já está aí e tem sido muito eficiente e muito bom para nós. E o sistema é muito legal, né? Eu tive o prazer de conhecer o nosso. Tem todo um site, né? Uma preocupação ambiental de reuso da água, de reaproveitamento da água, destinação correta. Acho que vale a pena também, né, Fábio? Tá falando um pouquinho assim que a preocupação em que nós tivemos com a criação do site das pessoas e essa preocupação com o reuso, enfim, todas as questões, né? Existe uma questão que é o intervagões, né? Você tem entre um vagão e o outro uma distância que, pela própria velocidade que o trem alcança, você não consegue fazer uma interrupção nessa aspersão, porque ficaria quase que impossível, é uma questão de milissegundos, né? Então, o que acontece? Você acaba tendo alguma queda desse produto com a água no chão. O sistema é simples: bandejamento ou uma área impermeabilizada, onde você recolhe todo esse excedente de material, leva para uma estação de tratamento de efluentes e retorna com essa água tratada para o sistema. Então, é um sistema fechado, é um sistema que funciona de forma cíclica. O que caiu no chão a gente recolhe, trata e volta. De preocupação com o consumo também de água, que é um bem que a gente precisa cuidar também. Então, muito interessante esse site. Importante também essa questão da água que você falou. A questão nossa é o intervagões, né? A distânciazinha ali que você não consegue travar dependendo da velocidade. Se fosse uma velocidade entre 8 até 10 km por hora, você consegue fazer o intertravamento. Mas como você está numa linha corrida e você está passando com trens ali a 25, 30, 35 quilômetros, vira um negócio milissegundos, a gente não consegue fazer esse travamento, senão você acaba perdendo. É importante que a cobertura seja feita em todo o vagão, porque a gente estudou um pouquinho, Renata, a questão da movimentação do vento, né? Então, ele faz uma queda realmente dentro do vagão, corre e sai do outro lado. Então, qualquer cantinho ali que você não cobrir, você pode correr o risco de estar tendo o arrasto do material. Então, é importante a gente cobrir, e aí, se essa velocidade está acima ali de 8, 10 quilômetros, é importante, então, a gente não para a aspersão, recolhe o material, trata e retorna para o processo. Muito bom, cara. Rafael, aproveitando aí a questão do material particulado, né? O Rafael também um exímio conhecedor das questões ferroviárias, enfim, das vantagens. Cara, eu queria fazer uma pergunta a você aí. Quando a gente fala de material particulado, perda de carga, esse material, quando é transportado em carretas, por exemplo, existe alguma perda desse material, enfim, de soja, milho? E se tem, isso afeta de alguma forma o meio ambiente? Cara, eu já ia entrar na conversa do Fábio, pegando o gancho do Aguinaldo. Na verdade, a gente coloca as duas coisas juntos, tá? A gente consegue falar sobre eficiência energética e a gente consegue falar também sobre preservação ambiental. Como? Uma experiência que eu tive no Mato Grosso, na FICO, né? Eu morei 3 anos lá na região, e a AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, ela faz um levantamento constante a respeito das perdas de soja em milho ao longo de toda a BR-163 até chegar no Porto de Santos, ou um trajeto um pouco maior até o Porto de Paranaguá. Cara, é impressionante. Se você pegar que esse produto, o milho e a soja, pode ser transportado naqueles vagões fechados, chamados hopper, os mais modernos, eles têm 130 toneladas, sendo que 105 são cargas e 25 é a tara do vagão. E você pega as carretas tradicionais do Mato Grosso, elas suportam 35 toneladas de carga. Então, nós estamos falando aí, cara, de cada vagão hopper
consegue abocanhar 3 carretas de uma única vez. Então, se você pega um trem tipo, por exemplo, que foi previsto para FICO, com 84 vagões Hopper sendo transportados do Mato Grosso pela FICO até um porto como todo, nós estamos falando de 252 carretas fora das estradas. O que a gente... Olha a quantidade de economia. Aí a gente fala de eficiência energética, por quê? Porque as locomotivas, que são 3, elas vão ter um consumo muito menor de diesel comparado com 252 carretas transportando por 2.000 quilômetros. E tem a questão ambiental, que no último estudo da AproSoja, em média, fica para trás ao longo da BR-163 por conta daqueles tapa-buracos que balança demais as composições, ou a vedação da carreta que não é feita corretamente. Em média, R$1 bilhão em material que cai das carretas e ficam nas estradas. É um número absurdo, é uma perda gigante. E isso afeta diretamente o meio ambiente, porque você já tem uma BR que não tem drenagem, que funciona perfeitamente. Você não tem nem acostamento. Então, você tem ali uma poluição visual e também do seu próprio solo, onde deveria ser uma drenagem. Então, assim, é um estrago realmente que acontece. Então, quando a gente faz esse comparativo, cara, e pega esse tema, eficiência energética com meio ambiente, e leva ele para o Mato Grosso, aí que a gente vai ver como o governo atual está enxergando, os antecessores enxergaram com a possível Ferrogrão, a FICO. Não tem como. Os caminhoneiros eles vão mudar o foco do transporte dele, fazendo viagens menores em maiores quantidades, e não 2, 3 viagens apenas por mês. Então, a diferença é quando você começa a colocar a ferrovia no meio do agronegócio brasileiro, aí você fala diretamente de eficiência energética, você fala de evitar poluição ambiental, você evita um monte de coisa, redução de acidentes, vem N fatores acoplados. Então, eu acho que assim, é um tema importantíssimo e que eu acredito, né, que com a ida da FICO, que deve estar começando aí provavelmente em agosto, a Ferrogrão, que deve sair do papel, essa eficiência energética ela vai ser elevada ao extremo, tá? Quando é o custo Brasil, né? É o custo Brasil, né? Isso aí, para você ter uma ideia, só o Aguinaldo pode até falar isso. O Aguinaldo está na Rumo, eu acho que ele deve ter ouvido dizer. Só do fato da Rumo ter implantado o terminal de Rondonópolis, antes era Alto Taquari, de Rondonópolis a Alto Taquari, naquela distância de aproximadamente ali 250 quilômetros, tá? Essa distância a mais, né, de ferrovia, ou seja, 250 a menos de transporte de carreta ou de caminhão, gerou para o bolso do lavoureiro, em 2019, um aumento de 17% do seu lucro final após a safra. Cara, 250 quilômetros, 17, ou seja, é a redução de 17% do custo do Brasil, do custo logístico, do jeito que a gente quiser chamar. É impressionante, cara, é tudo junto. E Rafael, assim, tem 2 pontos importantes da sua fala, né? O primeiro, essa questão da perda da carga do modal rodoviário. Trazendo para o nosso lado aqui do minério, por exemplo, Morelli conhece bem, você conhece também, você é da região. Quando a gente passa de Lafayette, sentido Belo Horizonte, na 040, a estrada muda de cor, né? A estrada fica vermelha. O que é essa vermelha? É o minério, né, que sai das carretas, são as carretas que fazem aquele transporte curto, né, entre as minas, e a estrada fica vermelha, cara. Por que fica vermelha? Porque justamente esse material particulado que sai das carretas. Então, quando você falando dessa perda do material de soja, cara, assim, é fato. Isso é fato e a gente consegue ver bem isso aqui na região nossa quando a gente fala do minério, né? E o outro ponto, cara, é isso. A carreta ela precisa ser um complemento do sistema de transporte, né?
o trem, o modal ferroviário, fazer aquelas longas distâncias, né? E a carreta fazer o transporte curto. No Brasil está invertido, né? As carretas saem lá do norte para chegar no sul, né? É do leste ao oeste. Cara, não existe, né? O sistema viário nosso é problemático e o custo vai lá em cima, né? Então, quando a gente começa a trazer essa matriz de transporte da forma correta, o trem, o modal ferroviário fazendo o transporte longo e o sistema, né? Porque a pessoa fala assim, pô, quer dizer que o sistema rodoviário vai falir? Não, o sistema rodoviário vai trabalhar como ele tem que trabalhar, que são aqueles trajetos curtos, fazendo aí dos terminais até a porta do cliente, né? Rodoviário, cara, segundo os mestres e doutores da logística, é no máximo 500, 600 quilômetros de distância é o que tem uma eficiência no transporte. Acima disso aí, até 1.000 quilômetros, você consegue levar mais ou menos rodovia com ferrovia. De 1.000 para cima, cara, esquece rodovia. É transporte ou ferroviário ou marítimo, tá? Ou hidroviário, que a gente não tem muito. Hoje a gente tem 43.000 quilômetros de vias navegáveis no Brasil e muitas delas não são extremamente exploradas. Então, sim, acima de 1.000, com certeza, ferrovia. 500, 600 a 1.000, estuda o caso lá para ver se é o que é mais adequado. E até 500, 600, a rodovia é mais eficiente em todos os sentidos. Beleza? Muito bom, muito bom. Morelli, deixa eu fazer uma outra pergunta para você novamente, cara. A ferrovia, né, principalmente quando a gente olha as mais antigas, né, 150 anos de implantação, por exemplo, a nossa, a gente passa aí por dentro de centros urbanos, né? A gente corta cidades e que normalmente a gente acaba trazendo um transtorno, né? Um transtorno para a população local, ou na questão de mobilidade, ou até na questão de ruído, por exemplo, né? Na questão de mobilidade, existe todo um projeto, né, que as ferrovias estão assumindo agora, muito na questão da renovação, que muitas interferências dessas vão ser resolvidas, né, na questão de mobilidade, por exemplo. Mas em relação ao ruído, cara, assim, o que você pode falar hoje que as operadoras estão trabalhando com essa parte de ruído que as composições acabam trazendo aí de transtorno para as cidades? Bom, Renato, primeiro, para a gente falar de ruído, a gente precisa desmistificar, né, uma questão que hoje mesmo eu estava falando sobre isso aqui. No Brasil, a gente, até muito pouco tempo atrás, muito pouco tempo que eu estou falando é meses atrás, a gente não tinha uma norma, uma lei que poderia falar especificamente sobre a questão de ruído de ferrovia, ruído de passagem, ruído que não seja uma fonte fixa. O que a gente tem no Brasil, ou que tinha no Brasil até então, era a NBR 10151, que é voltada para a questão de ruído local, né? A questão de conforto acústico, onde você tem, por exemplo, dentro de uma fábrica, dentro de qualquer lugar, um equipamento que faz barulho, e esse equipamento tem que estar ali dentro das normas ali de 50 dB, 55, 60 dB, dependendo do seu entorno. E isso sempre ainda é utilizado como uma acusação, vamos dizer assim, para a ferrovia. Né? Você está passando aqui acima de 55 decibéis, né? Ou decibéis, e isso está fora da legislação. Então, alguns anos atrás, a gente começou a trabalhar junto com o pessoal da norma, com o pessoal da ABNT, né? Várias ferrovias trabalhando junto. A gente tem um funcionário nosso aqui que você conhece bem, que é o Bruno Pinheiro, que trabalhou durante 4 anos junto dessa comissão para se criar uma norma onde a gente pudesse estabelecer uma nova metodologia para se falar sobre ruído de passagem. Porque uma coisa é você ficar sentado aqui com uma máquina do seu lado fazendo ruído ali 2, 3, 4, 5 horas e você tem uma exposição a esse ruído durante todo esse tempo que pode realmente te causar algum problema. Outra coisa é um ruído que passa durante 10 segundos ou durante 1 minuto, durante 1 minuto e meio. Então, isso é que a gente começou a trabalhar e aí a gente unificou aí, né, todas as ferrovias, a gente trouxe o pessoal da BNT, o
pessoal dos órgãos ambientais, IBAMA, CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, para que a gente pudesse criar, não uma forma que seja assim, então pode passar 100 decibéis. Não, não é isso. A questão é criar uma forma de você fazer uma medição desse ruído e entender o quanto que esse ruído realmente está impactando aquele local, aquela comunidade que está ali, porque você não tem uma exposição permanente, você tem uma exposição de tempos em tempos, você vai ter uma passagem de trem e de um momento muito raro, muito rápido, porque você tem, por exemplo, na passagem da locomotiva, você tem um pico. Na passagem de vagões, você já tem um ruído muito menor e que não é um ruído que traz incômodo. Existe um outro ponto também que é preciso deixar claro, que são os alarmes sonoros. Né? A buzina, ela tem uma norma de ABNT específica para a buzina. E as pessoas precisam entender um pouquinho também isso, porque se você pegar essa norma, ela vai te dizer o seguinte: a buzina ela tem que ser ouvida a uma distância, né, da pessoa que vai transpor a PN. A pessoa precisa ouvir este ruído com um tempo de reação necessário e possível para que ele tire o carro dele da PN. E, geralmente, né, com os vidros fechados, porque no dia de chuva o vidro vai estar fechado. E nós não estamos falando nem que ele vai estar ouvindo o rádio ali, escutando o jogo do seu time favorito lá no último volume. Não, ele vai estar simplesmente com o vidro fechado. E aí você tem que fazer uma conta. Se você tem que buzinar a uma altura que ele ouça esse ruído e tenha um tempo de reação, então você começa, né? Qual é a altura dele, qual é o volume desse ruído? Qual é o tempo de reação? Qual é a velocidade que o trem está? E aí você pega, então, desde quando ele tem que buzinar. E aí ele vai ter que buzinar a 150, 120 metros, porque ele tem que dar um tempo de reação para a pessoa. Para você buzinar a 150, 120 metros, a pessoa dentro do carro ouvir e ter o tempo de reação, esse ruído ele tem que ser realmente num nível alto. Então, isso também está regulamentado por norma, e as pessoas às vezes não entendem isso, mas o ponto não se reclama, por exemplo, da sirene da polícia, ou da ambulância, ou do corpo de bombeiro, porque já se sabe que ali é uma questão de segurança. Mas a buzina da locomotiva, da composição, também é um item de segurança, para se evitar um acidente lá na frente. Então, o que a gente precisa muito hoje, Renato, é desmistificar essas questões que existem hoje na ferrovia com a comunidade. O que a gente faz hoje? Obviamente que a gente trabalha com muitas questões de vedação de faixa. Né? Esse é um problema sério no Brasil hoje. A gente ainda tem uma questão que eu vou falar aqui, é difícil falar isso, às vezes sendo gravado, né? Mas assim, o povo brasileiro precisa de melhorar alguns comportamentos. Não é assim, você faz uma vedação de faixa para segurança, coloca uma passarela e o cara quebra a vedação embaixo e atravessa. Como meio ambiente, eu costumo dizer que a única passagem de fauna que não funciona é a passarela, né? Porque você vai e constrói e não passa ali. Né? A fauna não passa nessa passarela. Né? As outras passagens de fauna, né, elas servem e funcionam. A passarela, muitas das vezes, não funciona. Então, quando você quebra essa vedação, você também está trazendo problema de ruído. Então, a gente tem algumas questões que a gente precisa desmistificar junto à comunidade. E, para isso, né, a gente tem programas de educação ambiental que são voltadas à comunidade lindeira, avisando sobre a questão de ruído, avisando sobre a passagem de trem, avisando sobre a segurança. Por quê? Se aquela pessoa quebra a faixa de vedação e adentra a faixa de domínio, o maquinista tem que buzinar. Ele tem que buzinar, ele não pode se furtar a buzinar, porque até ele pode ser depois, né, responsabilizado pelo evento. Então, ele precisa buzinar. E aí, mesma pessoa que quebrou a faixa, que invadiu a faixa, vai reclamar que o trem está buzinando. Então, é uma questão que realmente precisa se desmistificar primeiro essa questão da legislação, precisa se ter um pouco mais de... eu vou usar a palavra aqui, educação realmente, com relação e cuidado com relação a essas questões de segurança, né? E aí a gente tem uma convivência pacífica com relação a essa questão de ruído. Agora,
É óbvio que a gente também tem muitas coisas que a gente está fazendo, né? De trabalho, a questão de esmerilhamento dos trilhos para reduzir o contrato roda-trilho, você diminuir o ruído, melhoramento da via para retirada de talas, né? Para diminuir aquele toque, toque, toque que fica passando no tempo. Lubrificação. Lubrificação, né? Os lubrificadores que a gente tem para reduzir também, principalmente próximos às curvas. Então, assim, existem muitas ações que a gente tem feito também. Mas eu acho que essa interação, comunidade, ferrovia, isso precisa haver. E, principalmente, esclarecimento sobre os fatos que são reais. Existe uma buzina? Existe. Existe um barulho de passagem? Existe. Mas isso não é a mesma regra de quando você tem, por exemplo, um gerador de energia sentado do seu lado ali onde você está trabalhando. São ruídos diferentes, né? Ruídos ambientais são diferentes de ruídos ocupacionais, vamos dizer assim. Exatamente, Morelli. A buzina é segurança, né? A segurança. E as pessoas acabam, até por desconhecimento de lei, as pessoas acabam questionando. Mas, enfim, é um trabalho que nós temos aí. Acho que isso é comum para todas as operadoras, né, Aguinaldo? Todas as operadoras têm esse problema, e principalmente quando a gente passa cortando as cidades aí, né? Então, é algo, sim, que a gente precisa trabalhar. Pessoal, o nosso professor aí, o João Cláudio, também chegou. João, deu tudo certo lá? Conseguiu chegar tranquilo, sem problemas? Sim, sem problemas, sim. Foi um dia corrido, mas deu tudo certo. Eu agradeço a todos a presença, tá bom? E a satisfação estar com vocês, e já me desculpa aqui pelo atraso, mas foi intercorrência do dia a dia. E a satisfação estar com vocês. Cheguei aqui e fiquei ouvindo o Fábio falando, e professor Fábio, né? Deixa eu me apresentar, né? Primeiro, não sei isso, eu ia te pedir para você se apresentar, é isso, exatamente. Pronto. Meu nome é João Cláudio, certo? Eu sou biólogo, eu tenho mestrado em Ecologia e Biomonitoramento, tenho doutorado em Geoquímica e Meio Ambiente, e sou coordenador também da Universidade de Vassouras, tá? Da especialização em Engenharia Ambiental. É bom lembrar, né, João, que você é um dos professores do curso de ferrovia e coordenador do curso de MBA de ambiental de Vassouras também. Justamente. Então, assim, a parte ambiental, junto também com o professor Fábio, né, a gente tem a parceria em disciplinas. E, então, é importante o que o Fábio falou, que eu peguei aqui a conversa, o nosso bate-papo aqui, e realmente a questão de ruído, ele tem que ser revisto mesmo, e o que o Fábio falou foi muito importante sobre essa peculiaridade, né, das ferrovias, e para usar a norma, a NBR 10151, realmente para conforto acústico de comunidades, né? Mas a ferrovia é realmente a exceção, e esse esforço todo aí que está sendo feito para poder adequar, né, as normas é muito interessante. Isso tudo porque muitas vezes o analista, o técnico que está lá no processo, até os próprios colaboradores que estão fazendo o estudo de impacto ambiental, eles se limitam a pensar e avaliar e fazer um diagnóstico com relação a esse ruído, e ao final desse processo de análise, de estudo de impacto, por exemplo, acaba sendo voltado para o que é sempre feito, ou seja, é recomendado fazer um programa de monitoramento de ruídos, justamente seguindo as mesmas normas que se seguem para outras questões, e que, como o Fábio falou, realmente precisa de uma adequação para ferrovias. Então, o processo realmente é muito legal que está sendo feito sobre esses ajustes. E muitas vezes a parte de análise de estudo de impacto ambiental... E isso já é uma pergunta que eu ia engrenar já, João. Então pode perguntar aí. Aproveitando que já chegou, é bom que já chega na adrenalina, né? Já vou engatar uma pergunta já, até questão de curiosidade. A parte de licenciamento ambiental, assim, a gente sabe que a área ambiental ela tem todo um processo por trás de licenciamento, de adequação, né, de licenças prévias,
prévia, de instalação, enfim. Como hoje esses novos empreendimentos, essas novas ferrovias que estão chegando, como está sendo feito ser tratada toda essa parte de licenciamento ambiental, essa parte burocrática no bom sentido, né? Essa parte que precisa ser tratada para essas novas ferrovias que estão chegando e para as ferrovias atuais também. Você tem como dizer para a gente um pouquinho aí sobre essa questão de licenciamento ambiental? Tem, assim, o processo, como você falou, né, todo licenciamento ambiental, né, é um processo administrativo, é questão de controle, né, do Estado, também da população em relação aos possíveis impactos nos meios, né, que a gente chama meio físico, biótico e também socioeconômico. Os estudos, eles seguem o mesmo rito, tá? É avaliado o porte do empreendimento, se tem grande potencial poluidor, se é de pequeno, médio ou grande porte, e assim é destinado, os estudos têm termos de referência que o órgão pede, e aí é que está, os termos de referência que os órgãos pedem. O termo de referência é como se fosse, para quem não conhece, né, são itens que o empreendedor deve seguir, né, e os estudos necessários para poder seguir com o processo de avaliação dos impactos a serem mitigados. Não sei se essa palavra já foi falada aqui, mas mitigar é realmente reduzir. Tá? E o objetivo todo do estudo ambiental e do processo de licenciamento é que todo empreendimento tenha um grau poluidor e degradador do meio ambiente, tá certo? Então, o objetivo maior, Renato, é de reduzir, ou seja, mitigar ou até prevenir, em muitos casos. E como se segue sempre o mesmo rito e se faz matrizes de impacto ambiental, pouco eu vejo atualmente ainda sugestões de tanto técnicos, né, falei colaboradores, mas tantos técnicos, os analistas, porque para fazer um estudo desse é realmente uma equipe multidisciplinar, tá? Ninguém faz um estudo de impacto ambiental sozinho, até mesmo porque tem a parte socioeconômica, da parte da equipe social, os biólogos também, tem geólogos também, geógrafos que fazem parte, né, de todo esse conjunto. E quando se avalia ao final, que são esses técnicos que avaliam, geralmente contratado pelo empreendedor, né, pouco se trata ou se lembra, porque são questões técnicas a serem colocadas, é a questão de eficiência, por exemplo. E sempre se segue mais ou menos o que sempre é pedido. Então, como o Fábio falou, acaba sendo pedido sempre a questão de ruídos com a NBR 10151. Mas o que eu vejo, Renato, é que há o interesse das empresas, né, em fazer com que seu empreendimento ele seja melhor ecologicamente falando, emita menos gases do efeito estufa, né, por exemplo, o gás carbônico, os óxidos de nitrogênio. Então, existe todo um movimento mundial para poder para mitigar justamente o que está em vista, né, hoje, e que todo mundo debate, pelo menos na questão ambiental, que são as mudanças climáticas, né? Então, assim, é previsto até 2050, que não está longe, a gente está em 2021, um aumento de 1,5 grau a 2 graus Celsius, né? E isso é um absurdo quando a gente pensa, né, que não está muito longe da gente, que a gente pensa muito calota polar, né, derretendo e tal, mas isso altera muitas vezes todo o clima, que nós estamos conectados, né, entre si. O planeta Terra tem a dinâmica atmosférica junto com o oceano, que realmente, se a calota polar derreter lá, ela vai esquentar o oceano de fato e pode causar chuvas, eventos mais fortes, né, de fenômenos mais fortes climáticos em determinados pontos. Então, assim, pode ser realmente local. Então, essa tentativa, inclusive, existe, né? O Brasil tem política para isso, política sobre as mudanças climáticas, também tem plano de adaptação às mudanças do clima. Existe o plano, inclusive, também o setor de transporte está incluso nesse plano, que é justamente pensar em converter sua frota atual
a 35% a 65% até 2050. Isso é uma meta, né, o objetivo desse plano, com reduzir suas emissões, né? Então assim, ao longo do estudo de um processo de licenciamento ambiental, o que eu tenho visto é pouco debate sobre essas questões de eficiência, mas que é possível, sim, né, que os novos técnicos que vão avaliar, e também os técnicos do órgão ambiental também, que vão solicitar justamente os planos e programas, eles pensem também nesse objetivo nosso, que é realmente não fazer com que o mundo daqui a 30 anos ele fique um pouco mais quente, e esse pouco mais quente realmente é preocupante para todos nós, né? Podemos falar, então, que as questões ambientais de licenciamento, adequação, hoje é uma preocupação das atuais concessões, né, das operadoras e das futuras que estão entrando também. Isso é fato, podemos considerar que isso é fato. Sim, sim, é uma preocupação, até mesmo porque gera, às vezes, mais benefícios também de retorno financeiro. Então, isso também é colocado muito em pauta, porque se não tivesse também um retorno financeiro, também não se faria. Essa é uma mentalidade antiga, infelizmente, né? Mas, assim, pensando no bem da comunidade, né, do entorno, pensando no bem comum do planeta, isso realmente é uma meta a ser atingida pelas empresas, sim. Não, beleza, show. Aguinaldo, agora passando a bola para você, meu nobre. Quando a gente fala, por exemplo, de veículos, né, tá chegando aí os veículos híbridos, né? Nós já temos aí os veículos flex, né? E está chegando com força. Eu tive em viagem na Europa em 2018. Eu fiquei assustado com a quantidade de postos, né, de combustível, e que tem lá o local para você abastecer com energia o seu carro elétrico, enfim. Quando a gente fala de locomotivas, por exemplo, material rodante, né, existe alguma coisa já sendo planejada em execução de locomotivas híbridas, enfim, locomotivas mais econômicas? O que você pode adiantar para a gente aí, Aguinaldo? Vamos lá. Para a gente chegar nesse assunto da híbrida, eu vou pegar um pouquinho de carona lá no material que o professor Rafael falou sobre as carretas e trem, para a gente até entender que a gente vem caminhando. A gente falou logo há pouco que a nossa unidade de medida lá de consumo de combustível ferroviário é litros por 1000 TKB, né, que é a quantidade de litros consumidos para transportar 1000 toneladas à distância de 1 quilômetro. Hoje a gente considera esse número na faixa de 2,5, ou seja, a gente gasta 2,5 litros para transportar 1000 toneladas de produto numa distância de 1 quilômetro. Se a gente fosse utilizar carreta para fazer isso, nós iríamos utilizar em torno de 22 carretas fazendo esse transporte ao mesmo tempo. Então, a gente observa que a eficiência energética do modal ferroviário ela é bastante rica em redução de emissões. Que 22 carretas jogando emissões ao mesmo tempo para transportar 1000 toneladas em quilômetro polui muito mais. Mas a gente, então, buscou essa eficiência energética numa curva decrescente, mas a gente chegou no nosso limite. E agora, o que a gente vai fazer para frente? E aí que entra, Renato, essa questão da gente começar a reduzir mais emissões e ser mais eficiente, trazendo aí locomotivas híbridas e locomotivas a bateria. E o que a gente tem hoje no mercado? No Brasil, os fabricantes já começaram a olhar para esse segmento, né? Nós temos 2 grandes fabricantes de locomotivas mundiais, né? Que é a Proxy Rail, que é a antiga EMD, e a Wabtec, que é a antiga GE. Então, a Proxy Rail, com um contrato com a Vale, já produziu a primeira locomotiva totalmente elétrica, né? Totalmente a bateria, para operar em manobra para a Vale, já com uma predisposição para tornar uma locomotiva para trem, ou seja, 0 emissões e bastante eficiente energeticamente. A Wabtec já está operando em testes lá na Califórnia, junto com a BNSF, uma locomotiva totalmente também a bateria para trem,
e aí lá eles estão chamando de modelo de trem híbrido, ou seja, trem composto de locomotiva a bateria mais locomotiva diesel. Então, tem 3 locomotivas no trem, 2 diesel e 1 a bateria. Isso faz também que você tenha 0 ou redução de 1/3 aí de emissões naquele trem. Aqui no Brasil, nós já temos algumas conversas com os 2 fabricantes para fazer locomotiva híbrida, nesse caso. Parte diesel e parte a bateria, e com a mesma potência e a mesma capacidade de tração que uma locomotiva hoje tem, do modelo similar, para que a gente possa daí operar de maneira híbrida, trazendo bateria e diesel ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente ganhe muito mais energeticamente e comece a entrar aí, de fato, nesse viés total de redução de emissões daí. Então, a gente já é uma realidade, já está em operação e futuros modelos já começam a chegar. Muito legal, né? E o futuro é logo ali, né? Isso aí é para logo ali na frente. Acho que só queria complementar, Renato, que esse estudo, né, de locomotiva a bateria, ele já tem mais de 15 anos, né? A própria GE, hoje é o Wabtec, em 2008, ela fez a primeira locomotiva híbrida. Entretanto, o que dificultou todo esse processo era a densidade energética, né? A bateria, com tecnologia daquela época, ela ocupava muito espaço, tinha muito peso e exigia muita manutenção e tinha pouca durabilidade, né? A expectativa nossa agora, com os carros elétricos e com a tecnologia das baterias de níquel-ferro-fosfato, enfim, elas se tornem mais baratas no futuro próximo e menos densas, ou seja, se precisar de menos espaço para ter uma quantidade de megawatt maior acumulado. Com isso, você consegue viabilizar a construção de uma locomotiva híbrida. Muito legal, Aguinaldo. Pessoal, são 8h11, né? Acho que a gente pode começar algumas perguntas. As perguntas estão chegando aqui. E aí a gente vai respondê-las aqui e depois a gente dá seguimento à parte final da nossa live aí. A primeira pergunta para o Morelli. Morelli, existe algum... Aí a pergunta do Diogo, né? Existe algum sistema de compra de créditos de carbono para o transporte ferroviário? Mata no peito aí, meu nobre. Cara, esse sistema de compra de crédito de carbono... Opa! Tá mudo? Ficou no seu telefone, tá mudo. Eu apertei sem querer o seu mudo. Eu ia apertar o meu, apertei o seu. Desculpa, meu cara. Foi culpa minha aqui. Tá bom. Vamos lá. Bom, esse sistema de compra de carbono, né, ele é um sistema muito complexo, né? Você tem que ter as suas emissões ou não emissões, né, certificadas para você ir para a bolsa. É um sistema mais complexo. Então, assim, não é o caso de você comprar o crédito de carbono da ferrovia, né? Ou pelo menos por enquanto. Mas o que eu queria ressaltar com essa pergunta é que a pessoa que tem uma indústria e transporta o produto dele hoje pelo modal rodoviário, quando ele faz essa transferência do modal dele para o modal ferroviário, ele consegue verificar que ele vai emitir muito menos gases, efeito estufa, do que ele emitia antes no transporte rodoviário. E este crédito, sim, ele começa, então, a trabalhar isso para poder certificar que ele gerava X toneladas e agora está gerando menos 60%, 70%, 80% dessas toneladas. Isso ele certifica como sendo o trabalho dele. A ferrovia vai continuar gerando o CO2 que já gerava antes, vai anexar lá a quantidade de vagões necessários na sua composição e vai transportar, vai continuar gerando, mas ele, como dono do produto dele, passa a gerar menos
o CO2, e aí sim ele vai certificar isso e depois ele consegue ir para o mercado com essa informação. É um processo complexo, você tem que contratar consultoria, certificar isso, aí o professor João pode ajudar a gente nisso também. Agora, eu quero aproveitar essa pergunta para fazer como diria o outro, para fazer um jabá, né? O que acontece? Se você entrar no site da MRS, você vai encontrar um trabalho que a gente tem feito lá, que chama-se calculadora de CO2. Esse trabalho, basicamente, você vai colocar ali algumas informações do seu transporte. Então, eu tenho o transporte rodoviário, que eu vou usar X quilômetros entre a minha empresa até chegar ao ponto de distribuição. Então, eu uso X quilômetros. Quando você joga isso lá, ele vai fazer um cálculo de quanto de CO2 você vai gerar via rodoviário para fazer esse transporte da sua carga. E ele faz uma comparação, se você pegar esse material e fazer uma perna menor de rodovia, ou seja, da tua empresa até o primeiro terminal ferroviário que você tiver, depois você faz a segunda perna ferroviária até o outro terminal mais próximo do seu distribuidor, e aí tem lá uma perna também rodoviária. Quando você faz esse cálculo, você consegue fazer a comparação do que você gera de CO2 fazendo todo o transporte rodoviário e o que você gera de CO2 fazendo o transporte ferroviário. Existem números nossos, Renato, que já chegaram a 80%, 85% de redução de CO2, quando há essa mudança de modal. E aí, assim, é esse número que a empresa pode trazer para dentro e depois transformar isso em crédito e jogar no mercado. Obviamente, como eu disse, existem empresas de consultoria, aí é um processo burocrático para ser feito, para certificar isso. Mas, como a gente falou no início aqui, o Rafael falou, o professor Aguinaldo falou, cara, assim, existem essas alternativas que a gente se torna mais eficiente tanto na energia como na emissão atmosférica. Eu sugiro e indico para que façam os testes lá no nosso site, vocês vão ver essa ferramenta funcionando lá e pode ser realmente uma fonte para que, certificando essa questão, a pessoa possa ter ali a questão do crédito de carbono e negociar isso no mercado. Eu coloquei aí, Morelli, uma reportagem que saiu no nosso news e tal, coloquei o caminho para a turma poder ver aí, né? A questão dessa calculadora de CO2, né? Então, entrar lá, brincar com os dados, enfim, dá para ter uma ideia legal. E o Aguinaldo colocou também um link da locomotiva Flex aí, né? Para a turma poder conhecer. Uma pergunta para o João agora. João, meu caro, quais são os desafios daqui para frente no licenciamento ambiental dos novos empreendimentos e dos empreendimentos existentes? Hoje, na sua visão, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios que nós vamos encarar aí pela frente? Pronto. Renato, e todos que estão aqui presentes, né? Eu vou primeiro pegar só a deixa do professor Fábio sobre o crédito de carbono. Eu vou ajudar um pouquinho só. O que eu sei informar que o crédito de carbono ele foi né, colocado a primeira vez e discutido no protocolo de Kyoto de 97. E eu vou passar para vocês aqui os decretos vou botar aqui no chat para vocês, que regulamenta esse tipo de incentivo. Certo? Aí eu vou passar aqui agora para vocês os decretos que incentivam. Deixa eu botar aqui para vocês, deixa eu bate-papo aqui. Para vocês darem uma olhadinha. Esse decreto aqui também. Tem um decreto que modifica ele aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que você mandou só para mim aqui, Para você João. só? Mandar para todos aí. Deixa eu ver aqui então. Mandar para todos. Todos. Pronto. Aqui. E o que modifica esse decreto está aqui também. Pronto. Então, essa me ajuda para o professor Fábio também, sobre o crédito de carbono, que quiser dar uma olhadinha e entender mais um pouquinho
do regulamento acessa esses decretos. E o desafio maior da ferrovia justamente é trabalhar de forma multidisciplinar, né? Quando a gente entra num processo de licenciamento, tem diversas cabeças ali, diversas formações com diversos interesses, né? Então, o empreendedor quer construir, o órgão ambiental quer licenciar, e o empreendedor se vê na questão de ter que contratar uma assessoria especializada na questão de licenciamento ambiental, ou não, ou pode também contratar uma equipe própria, né, interna, né, que se tiver uma comissão de gestão ambiental, ela pode sim fazer esse processo, tá? Internamente. Então, o grande desafio é justamente destravar todo o processo, porque quando a gente dá aula, os alunos perguntam quanto dura um processo administrativo da questão de licenciamento ambiental. Aí eu falo, pode durar 7 anos, da primeira licença até sair a implantação. Então, todo mundo fica assustado, né? Porque realmente o grande desafio nosso, quem lida com a questão de licenciamento, não vou dizer, como você falou, né, a parte burocrática, mas é a celeridade dos órgãos em analisar todo o processo. E eu não posso também só, né, falar dos órgãos ambientais, mas também da equipe que tá desenvolvendo todo o estudo, porque se existe uma falta de algum documento, alguma informação que precisou ser corrigida durante todo o processo, aí é claro que vai demorar mais um pouco e sempre vai pedir esclarecimento. E aí muitas vezes nós sabemos que o Ministério Público entra também, né, junto com a população, a comunidade, que se sentiu algumas vezes não atendida sobre aquela área, né, que vai ser diretamente afetada sobre a ferrovia. Então tem a parte da FIOL, agora o terminal lá do Porto Sul aqui na Bahia. Para vocês terem... O Ilhéus, né? Em Ilhéus, o Porto Sul aqui em Ilhéus, né, que tem também um terminal, a parte terminal da FIOL, né? Desde 2011 foram feitos os primeiros estudos ambientais e esse ano que saiu justamente a licença de implantação, que é justamente quando o empreendedor finalmente pode colocar a primeira pá lá, a primeira escavadeira, a primeira retro, para poder fazer a sua obra civil, né? Então, muitos entraves a gente tem. Então, o nosso desafio, eu não acredito que o processo deve ser menor, tá? O processo pode continuar o mesmo, porque ele é muito bem feito, na verdade. O que a gente precisa é que haja uma maior celeridade. Quando tem vontade política, infelizmente também tem isso nessa questão toda, o processo anda mais rápido, mais celere, e o Ministério Público está aí para cumprir seu papel e sempre questiona, fico brincando que só de resposta a perguntas sobre o estudo de impacto ambiental lá desse terminal, foram mais de 30 volumes que ocupavam uma mesa imensa, só de resposta às reuniões públicas, ao que o Ministério Público achava interessante perguntar, muitas vezes desnecessariamente, porque estava lá escrito no estudo, né? Mas aí, é claro, é um estudo muito técnico, e é por isso que se tem, né, o relatório de impacto no meio ambiente, porque aí realmente o RIMA. É o RIMA, né, que nós temos como RIMA, que é realmente esse resuminho entre aspas, para poder o leigo entender, né? Então tem que ser feito de uma forma muito mais didática, com mais imagens, mas que não pode ter nenhuma falta do conteúdo. Então, assim, então o grande desafio é esse, deixar o processo mais célere. Além disso, é fazer com que os técnicos que estão avaliando lá a parte da obra civil, porque muitas vezes quem faz é biólogo, é sociólogo, tem engenheiro sanitarista também tem engenheiro civil. Então, é importante que todos também pensem na questão de eficiência energética, né? Então, também
desses nossos profissionais pensarem também, quando forem desenvolver esses estudos, pensar nessa opção, nessa possibilidade de questionar o empreendedor em relação à sua eficiência e fazer com que isso vire um programa, porque quem trabalha com licenciamento sabe que todo empreendimento tem uma atividade, toda atividade vai gerar um possível impacto, um potencial impacto, e esse potencial impacto raramente se pensa nas emissões. E quando se pensa nas emissões, cai em particulado, né, em total suspensão, e cai também em ruído. Então, fica naquela mesma, naquele mesmo pensamento e não se toma uma decisão em conjunto, porque um estudo no impacto ambiental ele é discutido em conjunto sempre, né? Então, não se coloca isso em pauta. Então, assim, o desafio é esse aí e é isso que eu acho. Acho que vale a pena reforçar, a legislação ambiental é uma das mais bem feitas do mundo. Né? As pessoas, que eu falei para a turma, eu sou formado na área ambiental, não pratico, mas eu conheço, né, por causa da formação, e aí vocês sabem mais do que eu, né, que estão no dia a dia, mas a legislação ambiental a legislação ambiental brasileira é uma das mais bem feitas do mundo. O que precisa é realmente isso que você falou, a parte burocrática evoluir, né? São aquelas indas e vindas e indas que demora uma eternidade para ser respondidas. Então, isso precisa acelerar, né? Então, a partir do momento que esse processo ganhar seriedade e ser acelerado, né, nós temos tudo aí para desenvolver com preservação. É o que a gente quer, né? A gente quer desenvolver e manter a preservação. Renato? Então, sabe o que mais? Essa visão holística de todo o processo, todos os profissionais que trabalham com a ferrovia, eles deveriam e devem ter, porque a maioria dos profissionais pensam que o meio ambiente é um entrave e tal, mas a partir do momento que passa a entender os motivos que levaram a ter esse processo todo, desde a licença prévia, como você falou, até a operação, eu acredito que o profissional que vai trabalhar ou quer trabalhar, né, com a ferrovia, ele vai ficar mais seguro quando tiver que fazer, ou entrar até numa equipe, porque é um dos exemplos que eu dou em sala, entrar em uma equipe de garantia de gestão ambiental, para poder avaliar algum material ou também seguir o cumprimento de condicionantes também. Porque pode ser qualquer pessoa que trabalhe não só relacionada, né, desde a graduação à parte ambiental. Então, é importante esse viés no ambiente, né, no nosso curso, inclusive, para poder os profissionais que querem realmente atuar no mercado, ou que já atuam no mercado, né, ter essa visão da parte ambiental, que é muito importante. Quando passam a entender todo o processo, então começam a entender que aquilo ali não é um entrave, que aquilo ali faz parte do processo, e que é importante para toda a população, comunidade e também os organismos também. Essa sua deixa, eu já vou pegar ela daqui a pouquinho, esse gancho que você deixou, que nós vamos para a última pergunta, com a pergunta para o Aguinaldo, e aí a gente volta para fazer os encerramentos, mas eu anotei aqui para não esquecer que eu vou pegar essa sua deixa e esse ganchozinho para a gente engrenar a parte final. Aguinaldo, pergunta do Diogo. Qual a viabilidade para os trens elétricos no Brasil? Ô, Diogo, se a gente olhar hoje para a ferrovia de cargas, a gente está falando de um segmento bastante complicado para dar viabilidade. Não que não seja viável, é que a nossa estrutura toda hoje ela já está embasada para locomotivas dieselétricas. A gente tem hoje uma população aí de cerca de 3.100 locomotivas em operação, espalhado pela malha ferroviária Brasil todo, e com uma capacidade de tração hoje, que das mais novas aí, de 73.400 kgf, são números extremamente altos de esforço de capacidade de tração que um trem elétrico para cargas não teria viabilidade de suportar. Para transporte de passageiros, sim, entretanto, é necessário que sejam novos traçados feitos, e daí entra todo esse histórico de
estudo de viabilidade ambiental, de liberação e tudo mais, e construção de novos traçados para transporte de passageiros com trens elétricos. Mas voltado para o segmento de carga, transporte de carga, é um pouco mais complicado, não, é difícil dar viabilidade para esse tipo de transporte. Só para você ter ideia, Diogo, nós temos um corredor nosso aqui, que é o que a gente chama de Ferrovia do Aço, né, que é o que liga a regiões das Minas Gerais a Volta Redonda e de lá descer para os portos, São Paulo, enfim. O projeto inicial de 1980 era para ser todo eletrificado, a Ferrovia do Aço, né, 360 quilômetros aproximadamente, todos eletrificados, e não foi para frente, né? Hoje, nossa operação é toda a diesel, mas foi um processo que foi mudado, alterado desde a época de rede, né? A MRS, quando assumiu, por exemplo, já era tudo a diesel, né? Então, essa questão de comparação eletrificado, diesel, quando a gente traz para o transporte de carga, né, que nem o professor Aguinaldo disse, a gente, para carga, acaba não se encaixando da melhor forma, né? Para trens passageiros, sim, mas para carga não. Correto, Aguinaldo? E até, Renato, nesse momento, ainda estamos na beiradinha de uma crise energética aí no Brasil todo. Se a gente aumentar a demanda de energia com trens elétricos, acho que a gente chega ao cataclismo. É verdade. Verdade. Pessoal, tem algumas outras perguntas aqui, mas 20 horas e 30 minutos, né? Acho que é mais ou menos o tempo que a gente fez com as outras lives, e a gente entende que é o tempo que a gente fica com a turma aqui. A gente entra na parte final, e aí que eu falei que eu peguei o gancho um pouquinho que o João falou, o professor João falou, a respeito, por exemplo, das profissões, do curso, né, do modal ferroviário. Como eu falei para vocês, né, a minha formação, eu sou engenheiro ambiental, mas a minha carreira é toda na área de manutenção, toda na área de manutenção. Então, assim, isso mostra, por exemplo, né, a questão do mundo ferroviário, a série de oportunidades que existem, né? Não necessariamente um engenheiro de uma formação vai ter que trabalhar naquela área ambiental, né? Então, eu, como engenheiro ambiental, estou na área de manutenção, né? Tem o Fabrício, que trabalha comigo aí também, que ele entrou na live, ele é um engenheiro ambiental também e está na área de manutenção desde o início da carreira dele na ferrovia. Então, assim, isso é um ponto muito legal. O fato de profissões diversas poderem trabalhar em áreas diversas da empresa, né? Isso, do modal ferroviário, isso é uma coisa muito legal, que a gente não fica só focado. Poxa, eu sou engenheiro geotécnico, eu só posso trabalhar na área de infra. Eu sou engenheiro ambiental, só posso trabalhar na ambiental. Eu sou engenheiro elétrico, só posso trabalhar na parte de eletroeletrônica. Não, a ferrovia permite que a gente tenha essa flexibilidade, né? Porque a ferrovia é algo que a gente aprende muito no dia a dia, né? Muito no dia a dia. A formação é importante? Mas o dia a dia da ferrovia é aquilo que a gente fala, que é o que ensina realmente a gente trabalhar. E aí, uma preocupação do curso, né, do nosso MBA em Vassouras, esse, né? Você ter uma série de disciplinas, em que a gente fale, dá uma pincelada de cada uma, né? Então, por exemplo, nós vamos ter lá a nossa disciplina da área ambiental, licenciamento ambiental, assuntos ambientais, para o profissional ter, né, a ideia da área ambiental. Vamos ter lá a parte de material rodante, para o cara ter a ideia do material rodante. Enfim, isso, pessoal, eu tenho falado nas outras lives e falo para os nossos alunos, é um diferencial. Quem faz o curso está dando um pontapé, está dando um passo à frente dos demais profissionais. Por quê? Porque essa grande variedade de assuntos, a pessoa ter um pouquinho de conhecimento de cada uma, isso com certeza vai ajudar na promoção lá dentro, assumir novos desafios. As empresas estão crescendo, né? Aguinaldo, Morelli, sabe, aí as renovações estão chegando. É um mundo de oportunidades, né? Cada hora saem alguns comunicados de reestruturações diárias e a pessoa vai pegando um profissional que tem experiência. Se esse profissional tem experiência ferroviária e tem o conhecimento de uma pós-graduação em que tem outras diversas disciplinas, isso é um diferencial. Isso é um diferencial e é algo que o nosso curso tem procurado e vou poder oferecer para os nossos alunos. E aí, João, e aí, turma, eu fico por aqui, eu vou deixar aí os demais professores também se despedirem. Mas, João, você também, além de professor do nosso curso, você é coordenador
da pós na área ambiental em Vassouras, cara. Fica à vontade e você poder falar um pouquinho para a turma aí o que é o seu curso aí, como que você está com o coordenador. Pronto. Obrigado, Renato. Pessoal, ao longo da minha carreira, eu tenho mais de 15 anos de trabalho com meio ambiente e diversos empreendimentos, tá? Não só com ferrovia. Eu percebi que muitos profissionais precisam saber, na verdade, o que é que uma empresa precisa saber sobre o meio ambiente. O que é que uma instituição pública precisa saber de meio ambiente, para poder justamente compreender como é que ela pode caminhar de mãos dadas, né, que eu falo sempre, justamente com o meio ambiente. Então, o nosso curso de Engenharia Ambiental, ela traz um viés muito importante que também fala desde mudanças climáticas, tá? O meu doutorado aborda mudanças climáticas, inclusive. Também a parte sobre licenciamento ambiental, o que é que estatística para gestores também, com assuntos voltados a meio ambiente. Também tem questões voltadas a saneamento básico. Também tem modelagem ecológica, que também é um assunto muito interessante e atual. Também tem questões de machine learning, também, voltada à área ambiental. Então, também tem ciclo de vida de produtos. Então, assim, é uma gama de disciplinas que abordam temas atuais e também necessários para o entendimento de uma empresa, como é que ela pode, ou como um profissional pode, inclusive, ajudar a sua empresa, tanto na gestão dela, se for empresa, né, privada, e também na empresa pública. Também temos professores, né, que já foram gestores da parte ambiental, de secretarias de meio ambiente. Temos professores com experiência internacional, inclusive. Então, assim, o curso só vai somar para você. Então, depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no site da Universidade de Vassouras para poder olhar mais e ver as mais disciplinas e também os professores que lá estão. Então, Renato, obrigado. Eu queria falar isso, mas assim, obrigado pela palavra. E é um prazer, realmente. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu, de fato, fico muito feliz pelo convite, tá? E vejo que todos vocês aqui participaram até agora, desde quando eu entrei, né, eu já entrei atrasado, mas ficaram até agora aqui firme e forte conosco. E espero realmente que vocês tenham gostado dessa live. Muito obrigado, viu, Renato? Muito obrigado. Beleza, aí, João. Obrigado Fábio, aí. E o Rafael e a todos que estão aqui. Obrigado, cara. Obrigado mesmo aí. Morelli. Professor Morelli, né? Cara, só agradecer o espaço, a confiança, tempo com vocês aqui, foi muito legal para mim aqui estar com vocês, conhecer uma fera como o Aguinaldo, cara, muita história, né, para trazer para a gente e informação muito legal. Essa parte de eficiência energética é um negócio que realmente a gente precisa conhecer muito mais, aprender, e o professor João Cláudio falou, né? Questão das mudanças climáticas, a gente está agora sendo questionado para olhar as ferrovias, né? O que nós vamos ser impactados, né? Aí, professor João, a gente aqui tem uma característica, na ferrovia que eu trabalho, cara, a gente tem linha nossa na areia da praia. Bahia conhece isso. Então, assim, cara, passa na areia da praia. O pessoal tem que pular. Literalmente na areia da praia. Na areia. O pessoal tem que pular a linha com gradado de cerveja, com a barraca para sentar na areia. Então, a gente está olhando aqui para assim, e aí, rapaz, como é que vai ser isso, essa mudança climática aí? O que nós vamos fazer, né? Então, assim, eu só quero agradecer o espaço, tá com vocês aqui, dizer que continuo à disposição para estar junto com vocês e também fazer a minha, entre aspas, propaganda, né, do curso, porque realmente a gente precisa de profissionais ferroviários com capacidade, com diversidade no conhecimento.
Eu acho que isso, como eu falei lá no início, né, o meio ambiente ele entra em todos os assuntos, e todos os assuntos entram na parte de gestão ambiental. O professor João Cláudio falou isso aí. A gente precisa de todo mundo lá na engenharia, lá na manutenção. Você tem um cara que, pô, rapaz, mas peraí, já falamos com um cara do meio ambiente sobre esse assunto aqui? Não, pô, chama um cara lá. Pelo menos se tiver alguém lá assim, né, professor João? A gente vai estar feliz da vida, assim, peraí, chama o cara do meio ambiente lá, isso é o melhor dos mundos. Então, esse bate-papo aqui foi muito enriquecedor. Obrigado, professor Rafael, professor João, professor Renato e professor Guina, muito bom estar aqui com vocês, uma noite fantástica. Obrigado pela oportunidade, pela confiança mais uma vez. Obrigado, professor Morelli. Estamos juntos aí. Professor Aguinaldo, seu encerramento. Bom, primeiro agradeço a todos aí, agradeço aos professores pela companhia, pela oportunidade. Eu acho que o recado nosso, acredito que a gente conseguiu atingir nosso objetivo. E como eu falo para os alunos, quando eu abro o meu módulo, essa oportunidade que a gente está tendo nesse aprendizado desse curso, ele vai atender a você para trabalhar nas operadoras, mas também você tem condições de trabalhar nos fabricantes de locomotiva, nos fabricantes de vagão, nas empresas que constroem as ferrovias, né, nas empresas que constroem os insumos para a via permanente. Então, o leque ferroviário não está resumido só, né, na locomotiva, vagão e via. Tem uma abrangência muito grande. Quanto mais preparado o profissional estiver, mais oportunidades ele vai ter. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse projeto. Eu sou suspeito, o Rafael me conhece aí, eu sou apaixonado pela ferrovia. Então, mais do que um trabalho, é uma paixão de estar participando. Então, agradeço a oportunidade e espero que a gente possa se encontrar em breve novamente. Beleza, isso mesmo, professor Aguinaldo, muito bom. Professor Rafael, hoje você está no mudo. Você está no mudo. Pronto. É para não ficar fazendo barulho. Tem uma molecada brincando aqui dentro de casa aqui, que eu vou te falar um negócio. Vai viajar, vai vir uma festa, mas vamos lá. Quero agradecer, cara, mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês. Realmente o que vocês comentaram, eu acho que foi o Fábio que comentou, dos projetos que Vassouras montou, né? Praticamente todos eles têm uma disciplina da parte ambiental, né? O projeto de ferrovia, o meio ambiente nem fala, rodovia tem, portos tem, aviação tem, geotecnia tem. Cara, um mundo de projetos que Vassoura montou tem a parte ambiental. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa extremamente importante, necessária, né? E, assim, o legal da live, do nosso bate-papo, ou do diálogo ferroviário, é que a gente consegue pegar visões diferenciadas, né, de cada um dos colegas que participam. Ou seja, o Aguinaldo está lá no Sul, você e o Fábio aí em Juiz de Fora, eu estou em Brasília, trabalhei com as obras da Valec, o João está lá em Salvador. Então, assim, só aqui são 4 visões diferentes do mesmo assunto e a gente está sempre contribuindo e automaticamente aprendendo um com o outro. Então, valeu mais uma vez, obrigado aí pelo convite e vamos continuar com essa saga aí do diálogo ferroviário, porque é muito bom, né? Vamos colocar temas cada vez mais intrínsecos dentro do nosso mundo ferroviário e eu espero estar participando aí de outras. Valeu? Obrigado, Renato. Boa noite para todos. Muito bom, turma. Faltou a nossa foto, né? Faltou a nossa foto. A minha câmera já está aberta aqui já. O pessoal que puder abrir a câmera aí, fique à vontade aí para a gente poder tirar nosso print. Professor João, aqui em Curitiba está 6 graus agora, só para deixar registrado. Você que está na Bahia aí deve estar bem melhor. Aqui está um frio glacial de 20 graus. Como diz aquele piadista, né? 6 graus lá na Bahia é Armagedon, né? Armagedon. Que aqui bate 21 graus, está todo mundo morrendo de frio. Isso que eu ia falar, né? Eu estava olhando, né? Aguinaldo no Sul, nós no Sudeste, João no Nordeste, assim, é a ferrovia, né? É a ferrovia ligando o país, né? Então, isso é muito legal, muito legal.
Pessoal, tirar o print aí, podem ficar à vontade também para tirar. Beleza. Turma, muito obrigado aí a todos os participantes, né? 1h44 de live. Aquilo que a gente fala, a gente deixar, a gente fica falando, né? A noite toda aí. Mas é bom que a gente vai guardando os assuntos para as próximas semanas. A gente vai soltar o calendário das próximas lives aí, os episódios dos próximos diálogos ferroviários, né? Que é aquele momento que a gente faz esse bate-papo aí, fala de ferrovia e que é muito legal, né? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Valeu pela presença. Tenham uma boa semana. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Até mais. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, boa noite. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço.